Bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E, como sempre, vocês sabem que o Rio de Janeiro está um calor da porra, então por conta disso, não se incomodem caso vocês ouçam ao fundo um barulho de ventilador ou coisas do tipo, porque está impossível de gravar um podcast sem nenhum tipo de refrigeração. Então, hoje estamos gravando o segundo podcast da semana, que, como vocês já sabem, ele é um pouco mais curto. E nesse tipo de Occultcast a gente tenta falar de filmes ou de músicas, poesias, letras, histórias e coisas do tipo. Porém, lá no nosso grupo eu trouxe um vídeo que me passaram, né, de um ritual que muitos de vocês conhecem e muitos de vocês já viram, que é um ritual africano chamado Zangbeto. E detalhe, Zangbeto é o nome do ritual. Zambeto é o nome da entidade. O que é um Zambeto? O que significa Zambeto? Zambeto vem de Zan e Beto. Zan quer dizer noite e Beto quer dizer caçador. Então, o Zambeto, a entidade em si, seria uma espécie de caçador noturno que foi criado pelo... detalhe, ele nunca foi humano, ele é uma entidade que nunca foi humana, então ele não é um Egum, nem coisa do tipo, ele não é um deus, então ele não é um orixá, nem nada do tipo, e ele não é um filho de Deus e tal, então ele não é um Exu. O Zambeto é uma entidade criada pelos sacerdotes voodoo na África. Não sei exatamente em qual parte da África, porque vocês sabem que a África é grande para um caralho. E tem vários povos lá e etc. Então eu não vou dizer de onde veio exatamente para não falar cagada. E o que acontece? O Zambeto é uma entidade criada por esses sacerdotes como uma espécie de segurança noturno para as aldeias, cidades, e obviamente, né, as aldeias viraram cidades e por aí foi. Então o que rola? Essa entidade em si, ela era criada e evocada por esses sacerdotes para que ela protegesse a população local, no caso, de ataques de demônios, bruxas e coisas do tipo. Então imagina que é tipo um guardião noturno, um segurança noturno, né, africano que eles tinham lá. E muitos de vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Vocês já viram um vídeo sobre? Se vocês procurarem o ritual de Zangbeto, sacou? Aí sim, vocês vão ver que é um ritual que ficou muito famoso, principalmente depois da internet e tal. Rolaram muitos vídeos de palhas girando. É tipo uma pirâmide de palha, vamos botar assim, né? Um cone, na verdade, de palha. E ele gira pra caralho, sacou? E quando eles viram, no caso, a palha, não tem ninguém lá dentro. Não tem ninguém lá embaixo. Então o que rola? Para que o ritual funcione, você tem que ter a vestimenta dele, certo? Que é feita de palhas limpas. Eu não lembro o nome dela exatamente, sacou? Não lembro o nome dela. Mas a palha tá vazia e aí do nada a palha começa a andar e a palha do nada começa a girar conforme vai acompanhando o ritmo dos atabaques e coisas do tipo, as palmas das pessoas. E obviamente tem um sacerdote ali controlando aquela entidade. Originalmente, esse ritual ele era feito pelo sacerdote para evocar esse guardião, e esse guardião tomaria conta da segurança das pessoas. É tipo uma carranca, mas é uma carranca que se move. E durante bastante tempo ficou famoso na internet os vídeos porque eles eram muito críveis, né? E quando eles viravam a palha, não tinha ninguém dentro da palha para fazer aquilo girar. Eles viravam a palha antes para mostrar que não tinha ninguém. Aí eles botavam a palha em pé, a palha começava a girar loucamente e dançar.
E quando eles viravam de novo, ou não tinha ninguém lá dentro, ou tinha uma imagem de alguma entidade, um totem. Às vezes eram totens feitos de madeira, às vezes eram totens feitos de palha, às vezes eram totens feitos de barro. E aí o sacerdote vinha e espirrava, no caso, cachaça, com ou sem fogo, naquele totem, para então liberar, no caso, o zambeto. Porra, cara, é maneiro pra caralho? É maneiro pra caralho. Quem já viu, né, os vídeos na internet, ficava, tipo, absurdamente extasiado vendo aquilo. Mas aí veio uma questão. Há pouco tempo, rolou um vídeo desses, e aí quando o zambeto entra, né, na roda para começar a girar, ele tropeça e dá pra ver que tem um carinha pequenininho lá dentro, sacou? E aí perguntaram pra um babalorixá e tal, tipo, o zambeto é real? Porque, tipo, nesse vídeo dá pra tu ver que tem um carinha ali dentro, o cara tropeçou e tal, e o nego filmou. Então quer dizer que todos os outros eram mentira e coisa do tipo? Ele simplesmente falou, hoje em dia o ritual do zambeto é um ritual que eles cobram aos turistas, certo? Eu conversei com algumas pessoas, né, que são do meio e eles falaram isso, que esses vídeos que a gente vê são rituais onde os turistas pagam para ver um zambeto. Então é basicamente um espetáculo circense. Não tem muita religião ali. É uma coisa mais turística, onde eles ganham, né, bastante dinheiro, porque um turista vai na África e vai ver aquilo, tanto que em vários vídeos vocês vão reparar que as pessoas que estão ao redor são, tipo, todo mundo com cara de turista holandês, sacou? Na África. E aí eles ficam ali e ficam impressionados e pagam pra ver aquilo. Então é um espetáculo. Porém, o que esse babalorixá falou? Ele falou que sim, o zambeto, ele existia e ele era um ritual e ele tinha um segredo. Depois que esse segredo foi liberado, foi quando então transformaram esse ritual nesse evento circense que a gente vê na internet. E foi onde entrou a questão que eu queria levantar lá no grupo. A questão do sigilo no ritual do zambeto e se realmente um ritual que o seu sigilo é aberto, ou seja, ele não tem mais o segredo. Na Umbanda eles usam muito essa palavra, segredo. No ocultismo a gente usa mais a palavra sigilo. A questão, né, que eu queria levantar. Vocês acreditam que realmente, se um sigilo ele perde, no caso, o seu segredo, vamos botar assim, ele continua funcionando? Onde a gente utiliza muito sigilo? Para quem trabalha aí com demonologia, né, e temos a nossa famosa, né, e famigerada e mal falada Goetia, onde nós temos os 72 sigilos com os nomes dos demônios. Então, tipo, você ter o nome já te daria o poder, e você ter um sigilo é como se você tivesse uma receita de bolo automática para que você conseguisse controlar aquela entidade em si. Porém, se alguém conseguisse decifrar o significado daquele sigilo, automaticamente aquele sigilo não funcionaria mais para controlar aquele demônio. E o ritual do zambeto seria mais ou menos isso. Quando ele era feito pelos sacerdotes para criar esse guardião noturno, ele tinha então sim o poder dele. Quando então algum sacerdote se vendeu e contou como aquilo era feito, o ritual parou de funcionar. E por conta disso que a gente tem hoje nada mais é do que um evento circense para turistas. Então vocês acreditam que isso pode acontecer no ritual? Então por conta disso, vamos botar assim, as ordens, os grupos, etc. Apesar de ser uma ordem secreta, todo mundo sabe que ela existe, mas na verdade o sigilo está no que eles fazem. Ou seja, os rituais deles que são fechados, todo mundo já ouviu falar disso, né? Ah, maçom, eles têm ritual fechado, porque é sigilo, é segredo e tal, e coisas do tipo. Ah, meu Deus, é uma ordem secreta, mas todo mundo sabe que existe, entendeu?
E aí vocês pensam, talvez seja por isso que existe esse controle de entrada e fluxo de pessoas para que elas não vazem os segredos da ordem, ou do culto, ou da seita, ou dos rituais em si. Como eu falei no começo da semana, você pode pegar um livro, encontrar vários rituais e praticar esses rituais. Mas, será que esses rituais ainda funcionam mesmo que as pessoas saibam tanto deles assim? Então, esse é um ponto que eu quero levar para vocês e eu quero que vocês debatam lá no nosso grupo. Lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br e lá no nosso grupo do WhatsApp, o link está aí na descrição, vocês vão continuar esse debate. E aí, o sigilo realmente faz com que algum ritual ou alguma prática, como o Zanbeto, por exemplo, realmente exista e funcione? E quando esse sigilo é quebrado, ele para de funcionar? O que vocês acham disso? Então, lá no grupo. Lembrando sempre que agora a gente também está no YouTube. Se vocês gostam mais do YouTube do que do Spotify, a gente tem lá o nosso canal de podcast no YouTube. Ou seja, não são vídeos e tal, com slideshow, coisas do tipo, pessoas falando, bonequinho de voodoo. Não. É só um podcast, ou seja, vai ficar a thumbnail e vocês vão poder ouvir a minha voz horrível também no YouTube agora. E se você puder, obviamente, se inscreve lá no canal do YouTube, dá like, compartilha, comenta, que isso vai fazer com que o nosso canal cresça lá. A gente está começando agora no final desse ano, de 2023, então eu espero que ano que vem o nosso canal lá no YouTube já esteja maior. E lembrando sempre que a gente também está no Spotify. E no Spotify você também pode se inscrever e o Spotify é gratuito. Vocês podem se inscrever num canal gratuitamente, vocês podem ouvir gratuitamente. De vez em quando pode aparecer uma propaganda, mas aí infelizmente é gratuito, né? Você é o produto. E lembrando que a Atos Negros é uma rede social nada social, onde vocês podem postar o que vocês quiserem. É uma rede social para adultos, então lá não vai ter tipo nenhum bloqueio, nem nada do tipo. O conteúdo lá é livre e é de responsabilidade da Imperium Fortuna, certo? Então, qualquer coisa, se inscreve lá também. E se você gostar muito do nosso conteúdo e quer ajudar o nosso canal, a gente tem o nosso Pix, o imperiumfortuna@gmail.com, que você pode doar o quanto você quiser. E a gente tem o nosso Apoia-se, que você pode doar de 5 até 50 reais, quantas vezes você quiser. Lembrando que é doação, não é mensalidade nem nada do tipo. Ah, sobrou um dinheiro hoje, gostei desse podcast, vou doar um dinheirinho aqui pro canal. Só fazer e de boas, a gente agradece muito. E todo o dinheiro que é angariado no Apoia-se e no Pix é utilizado para que a gente pague e melhore o nosso canal. Se não puder, não tem problema, lembre-se, é doação. E não esqueça, e como já batemos os nossos 10 minutos, esse podcast é o segundo da semana, ele é um pouquinho mais curto, então curtam o final de semana de vocês e fortuna!